Bom dia, o meu nome é Júlia, eu sou estudante do segundo período de odontologia e hoje eu e as minhas colegas estamos fazendo um trabalho da matéria de microbiologia e vamos falar um pouco sobre a fermentação, que consiste num conjunto de reações químicas que acontecem dentro dos micro-organismos para que eles possam obter energia, produzir suas próprias moléculas, crescer e se multiplicar. Nós vamos começar falando sobre o metabolismo microbiano. O que é, os tipos. Depois nós vamos falar sobre a via metabólica, como que ela é classificada e a descrição dessa via metabólica. Depois nós vamos explicar sobre a fermentação, explicar para vocês o que é e como ela funciona. E por último, vamos apresentar para vocês um mapa metabólico da fermentação. O que é o metabolismo microbiano? Então, ele seria o conjunto de reações químicas que acontecem dentro dos micro-organismos, como, por exemplo, das bactérias e dos fungos. Acontecem para que eles possam obter energia, produzir suas próprias moléculas, como proteínas, lipídios, para crescer e se multiplicar. Ou seja, ele é muito importante porque ele é como se fosse um motor químico que mantém aquele micro-organismo vivo. E ele é dividido em dois tipos, que seria o catabolismo, que é a degradação, que é a quebra, onde acontece a quebra de moléculas complexas em moléculas simples. Ele libera energia na forma de ATP e um dos exemplos é a respiração e a fermentação. E o outro tipo seria o anabolismo, que seria a síntese, a formação de moléculas complexas a partir de moléculas simples, ou seja, o contrário da outra. Ele consome energia e o exemplo dele seria a síntese de proteína a partir de aminoácidos. Bom dia, pessoal, meu nome é Isabela e eu vou explicar um pouquinho sobre via metabólica. Quando a gente fala de via metabólica, a gente se refere a uma sequência de reações químicas que acontecem dentro da célula. Elas são muito organizadas. Essas reações, elas são interligadas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o produto de uma etapa já serve para a próxima etapa. E por assim e diante até chegar no produto final, né? E tudo isso ele é regulado por enzimas específicas, o que garante que cada processo seja eficiente e controlado. Sobre as funções da via metabólica, elas não estão ali por acaso, né? Elas são essenciais para o funcionamento da célula, porque a partir delas a célula consegue gerar energia e produzir moléculas muito importantes, como aminoácidos, lipídios, nucleotídeos e ainda manter o equilíbrio interno, conseguindo se adaptar à mudança do ambiente. Então, eu coloquei aqui no slide de forma resumida, as funções principais. Obter energia, um dos exemplos aí mais comuns é a glicólise e a respiração celular, a produção de moléculas essenciais, aminoácidos, lipídios, nucleotídeos e manter equilíbrio interno e adaptação ambiental. Quando a gente fala em tipos de vias metabólicas, a gente divide em 3 grandes grupos. E a primeira delas são as catabólicas, que elas fazem a quebra das moléculas. Toda vez que falar de catabolismo, igual a Isa falou mesmo, Isa explicou, a outra Isa, que catabolismo é a quebra. Então, a gente fala de quebra de moléculas mais complexas em moléculas simples, ou seja, aquelas moléculas mais grandes, mais complexas, viram moléculas mais simples, liberando energia no processo, liberando ATP no processo. É o que ocorre, por exemplo, na glicose e na respiração celular. Já as vias anabólicas, elas são ao contrário. Elas constroem. Quando fala de anabolismo, é de construção. Um exemplo é anabolizante, Anabolizante as pessoas crescem. Então, anabolismo é a construção de vias metabólicas anabólicas, a construção de moléculas mais complexas a partir de moléculas mais simples. E nesse processo, elas consomem energia, ao contrário da catabólica, que gasta energia. E um exemplo disso é a síntese proteica, que a gente já está estudando em genética médica, lipídios e ácidos nucleicos. Já o tipo de via metabólica anfibólicas, elas atuam tanto no catabolismo quanto no anabolismo, ou seja, tem a construção quanto a quebra. E o exemplo mais famoso é o ciclo de Krebs, que eu deixei uma fotinha do lado para vocês verem. A fermentação é um processo biológico realizado principalmente por micro-organismos, como bactérias e leveduras,
em que eles transformam açúcares, como a glicose, em outras substâncias. Esse processo acontece na ausência de oxigênio e é muito importante, tanto na natureza quanto para nós seres humanos. Existem dois tipos principais: a fermentação alcoólica, em que a glicose é convertida em etanol e gás carbônico, usada na produção de pães, cervejas e vinhos, e também a fermentação lática, que transforma a glicose em ácido lático, sendo utilizada na fabricação de queijos e iogurtes e também acontecendo no nosso corpo quando fazemos exercícios intensos. Além disso, a fermentação é um dos processos mais antigos usados pela humanidade, existindo há milhares de anos como forma de conservar alimentos e produzir bebidas. Hoje, ela também é aplicada na biotecnologia, ajudando na produção de remédios, combustíveis e até na reciclagem de resíduos. Ou seja, é um processo natural, simples, mas que tem um papel enorme tanto na sobrevivência dos micro-organismos quanto na nossa vida cotidiana. A via metabólica da fermentação é classificada com base no tipo de produto final, formado durante o processo fermentativo. As principais classificações são: fermentação homolática, processo metabólico onde a glicose é convertida exclusivamente em ácido lático, sem formação de outros subprodutos, como etanol ou CO2. É crucial na fabricação de laticínios. Um exemplo é o leite fermentado. Fermentação heterolática, processo metabólico onde uma molécula de glicose é convertida em ácido lático, CO2 e etanol. Esse processo é responsável por conferir características únicas de aroma e sabor aos produtos fermentados, sendo vital para a indústria alimentícia. Um exemplo é a manteiga. Fermentação alcoólica é um processo biológico anaeróbico realizado por leveduras que converte açúcares em etanol e CO2. Esse processo é fundamental na produção de bebidas alcoólicas como vinho e cerveja e na fabricação de pães, onde o CO2 liberado faz a massa crescer. Fermentação butírica e propiônica. A fermentação butírica é um processo anaeróbico realizado por bactérias que convertem carboidratos em ácido butírico e outros produtos. Esse processo, que pode ocorrer naturalmente em derivados de leite e na decomposição de cadáveres, é controlado na produção de queijos curados para conferir o sabor e aroma picantes característicos, e também é conhecido por gerar um odor rançoso em produtos não controlados. A fermentação propiônica é um processo realizado por bactérias que, em queijo, produzem CO2, contribuindo para a formação de buracos, olhaduras, e conferindo sabor e aroma característicos. É crucial na formação de queijos de casca dura, como o Gouda. Aqui, nós vemos o processo de obtenção de energia em condições anaeróbias, ou seja, sem oxigênio. A glicose entra na glicólise e é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico. Nesse processo, são produzidos 2 ATPs, que representam a energia imediata para a célula, e também 2 NADH, que carrega elétrons e precisa ser regenerados. A partir do piruvato, existem 2 caminhos possíveis. Na fermentação alcoólica, o piruvato libera gás carbono e se converte em etanol. Nesse processo, o NADH doa seus elétrons e volta à forma NAD positiva. Já na fermentação láctea, o piruvato é reduzido diretamente a ácido lácteo, também regenerando o NAD positivo. Essa regeneração é fundamental, porque sem ela a glicose pararia, e por isso que mesmo produzindo pouca energia, apenas 2 ATPs, a fermentação garante a sobrevivência da célula em ambientes sem oxigênio. Como exemplo, a fermentação alcoólica ocorre em leveduras usadas na produção de pão e bebidas, e a láctea em células musculares e bactérias do leite.